O Francisco Cândido Xavier é o médium. E a passagem evangélica é da Epístola segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. O título geral é Falatórios. E Paulo escreveu o seguinte: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica tem descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se ha trabalhado, louvavelmente, no combate ao álcool e à sífilis. Nessa época era sífilis, hoje em dia é AIDS ou AIDS. Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno, que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou alvitantes, a feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Não será porventura o verbo exagerado, o verbo desregrado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra é digna, a palavra falatório aqui quer dizer a maledicência, a conversação infeliz, etc. A palavra digna infunde consolação e vida, produz consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Naturalmente, a morte espiritual. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos. Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, quer dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz. Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, vamos dizer hoje da AIDS, porque a indiferença alusiva aos desvarios da conversação. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo. Verbo quer dizer palavra. Quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência.
cada frase do discípulo de Jesus, do discípulo do Evangelho, deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício. Isso é muito importante. O falatório, falar mal da vida alheia, é desperdício de uma energia que poderia ser empregada para o bem. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, de venenos mentais, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Bom, nós hoje não fizemos nenhum comentário, não só porque o texto é bastante claro, como porque era intenção nossa deixar mais tempo para Nani, porque após 5 minutos do término vai haver a possibilidade de alguns avisos. Então tem a palavra nossa, Nani. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui novamente na Casa de Cáritas para falar de um tema que nos toca muito ao coração, que nós também temos um instinto maternal muito acendrado. E vamos falar como mãe, falar sobre a responsabilidade espiritual de ser mãe. Mas antes, vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, mentalizar Jesus e mentalizar Maria de Nazaré, a mãe de todos nós. Mestre, amado Jesus, Mãe Santíssima, estamos aqui reunidos para, Senhor, falar de tema muito importante. Falar daquelas que representam a Deus na terra, as mães. Senhor, permite que sejamos inspiradas, que tenhamos a assistência do alto, para que a nossa pequenez não atrapalhe o discorrer de assunto de tamanha importância. Abençoa, Senhor, a todos que se fazem aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoa a Casa de Cáritas, os trabalhadores que aqui laboram, e fica conosco, Senhor, com toda essa equipe que aqui trabalha, a equipe de encarnados e a equipe de desencarnados, durante o desdobrar de todas as atividades dessa noite. Assim seja. Vamos falar sobre o tema. Cadê o meu secretário aqui para mudar? Certo. Posso só tocar aqui? Não. Não. Certo, sempre aí, né? Certo. Então vamos lá, vamos falar sobre a condição de maternidade, mas vamos falar primeiro da família. A família, a gente já teve a oportunidade de dizer aqui que a família é este locus, esse local privilegiado, onde a criatura humana recebe acolhimento, onde ela tem condições de desenvolver-se, não apenas organicamente, a criança frágil que é recebida no lar, mas é principalmente na família que nós vamos tecer a matéria-prima da nossa, vamos encontrar a matéria-prima da nossa evolução espiritual. A principal matéria-prima está na família. A família é o local privilegiado do cuidado. É onde se dá e se recebe amor,
onde se cuida e se é cuidado. A família é um espaço de construção da moralidade, da ética divina. Se você não consegue exercitar na família os valores divinos, o código ético divino, dificilmente você conseguirá exercitá-lo fora de casa. O ambiente da família é o ambiente essencial de aprendizagem, é um ambiente pedagógico. É também um ambiente de reconstrução. É uma oportunidade. Então, no Livro dos Espíritos, questão 775, o professor Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, a família ela está em crise. Nós podemos dizer que a família está em crise, que as pessoas não querem mais a família? Não. A família não está em crise. Nunca vai estar. Todos os seres humanos desejam, lutam e sonham pertencer à família. Está integrado a uma família. Todos querem estar na família. Alguns querem sem saber que querem. Mas muitas vezes as criaturas entram em conflito com certas ordens familiares castradoras. Então, o que está em conflito é uma família organizada não apenas na pessoa, no ser humano, mas uma família organizada no patrimônio, nos interesses que passam. Essa família ela está em crise e os sujeitos que fazem parte da família estão sonhando um outro tipo de família, onde a pessoa seja vista na sua singularidade, seus sonhos, seus medos, família como local de acolhimento. Então, à medida que nós formos evoluindo como espíritos, e a nossa sociedade for evoluindo, nossa sociedade humana, a humanidade for evoluindo, as famílias vão sendo cada vez mais valorizadas. E acontecerá que nós ampliaremos o nosso conceito de família. Ele sairá de 4 paredes e ele se ampliará. Quem é a família de Jesus? Quem é a família de Jesus de Nazaré? Todos nós. Lembra quando Jesus estava na casa de um apóstolo e ele foi e chegaram a sua família, chegou os seus irmãos, chegou a sua mãe e perguntaram: Senhor, disseram: Senhor, aqui estão batendo a porta a sua mãe e os seus irmãos. E o que foi que ele disse? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Lógico que Jesus, amoroso como é, ele não estava renegando sua mãe nem seus irmãos. Ele estava ensinando o sentimento de universalidade amorosa. Para Madre Teresa de Calcutá, todos os doentes do mundo são sua família. Divaldo Pereira Franco conta que Madre Teresa de Calcutá, sabendo da epidemia de AIDS nos Estados Unidos, viaja para aquele país, sai da Índia, fala com o presidente dos Estados Unidos, pede autorização para que ela e suas irmãs possam criar um hospital, um local de tratamento para aqueles filhos de Deus que estavam sendo vitimados pela AIDS. E nenhum hospital queria, nenhum médico queria tratar, nenhum enfermeiro queria tratar. Pouco se sabia sobre essa doença naquela época. Por que que Madre Teresa de Calcutá fez isso? Porque todos são a sua família. É um espírito evoluído. Mas nós que somos ainda pequeninos, nós precisamos aprender a amar a família. Ter paciência com a família, os familiares. Respeitar o ambiente da família. Porque se não conseguimos fazer isso, como alçaremos mais altos voos espirituais?
Com que condições iremos entender aquelas criaturas que caminham, não é? Nas ruas, nos hospitais, em qualquer lugar do mundo, e compreender a condição deles se eu não consigo perdoar o meu irmão que está comigo dentro de casa? Aquele que é do meu sangue, eu não consigo perdoar. Então, com que condições eu vou conseguir amar? Então, a família é esse espaço privilegiado de construção do amor e do afeto, da afetividade. Então, Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, Psicografia de Divaldo Franco, ela diz: a família é permanente oficina onde caldeiam, essa imagem caldear, se mistura, se fundem os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos futuros. Então, é na família que a gente vai viver o reencontro e o recomeço. Para nós, na nossa condição espiritual, a família é um local de recomeço. Aqueles espíritos que não soubemos amar, que não soubemos compreender, com quem ainda não construímos laços de afetos, senão nós, com quem ainda temos conflitos, nós vamos já encontrar. Não adianta. É por isso que Jesus diz: enquanto estiveres caminhando com o teu irmão, se tens alguma mágoa, bate à porta dele e pede perdão. Repara agora, faz agora, porque você terá que reencontrar. E é então que você recebe como um filho, ou como uma filha, ou como um cônjuge. É que você reencontra no âmbito do lar aquele que te magoou profundamente. Ou a quem você magoou. Porque os fios estão desatados, então você vai retomar, vai pegar o fio para continuar tecendo ali. Algumas vezes, os agrupamentos familiares estarão organizados de forma a encontrarmos nossos amores. Às vezes, vêm 2 espíritos, 3, muito difíceis, com quem você tem um conflito, uma dificuldade de amar. E vem aquele que suaviza os teus dias, dentro de casa, que te ajuda, que coopera contigo. Mas a maioria dos reencontros dentro da família é nessa perspectiva do perdão, da oportunidade, do recomeçar. Para todos nós. A maioria dos nossos reencontros. Então, a família é reencontro e recomeço. Nós não conseguiremos avançar espiritualmente enquanto não construímos laços de afeto. Não transformarmos os nós, o desafeto, em afeto. Não adianta. A gente tem que avançar, trazendo conosco esses corações amados. E esses corações que não aprendemos a amar principalmente. E é por isso que aquela mãezinha reencarna e recebe um filho que, por mais que ela se desvele, por mais que ela cuide, ele está sempre apontando por um caminho desarmonioso. E quando chega na adolescência, nem parece o menininho dela, nem parece a menininha dela, parece outra pessoa, que agora olha de forma agressiva, que agora responde, quando não agride fisicamente, quando não age de forma a desrespeitar os valores, as regras, os princípios do lar. Quem é esse? Esse filho que chega hoje, esse espírito que chega na condição de filho teu, é aquele teu irmão que você deixou de ser melhor, cuidadoso, amoroso, respeitador, o que quer que seja. Você contribuiu e agora ele está na sua frente.
pedindo de você paciência, resistência. Paciência. Essa é a palavra. Essa é a palavra essencial do lar, paciência. Há uma mãe que eu conheço, que ela teve um grupo de filhos excelentes. Uma não fala com ela, vive em conflito com ela. E conversando comigo, ela perguntou: onde foi que eu errei? Você não errou, não. Você foi maravilhosa. Se não fosse você, ela seria pior. Ela conseguiu captar isso. Mais na frente, um pouco mais na frente, ou alguns séculos na frente, ela vai lembrar de você. Do seu exemplo, dos seus ensinamentos, do seu desvelo. Talvez alguns séculos ela vá aprender a valorizar a mãe que você foi hoje. Importa que você tenha consciência que você fez o melhor que podia. Você fez a sua parte. Nós não temos condições de implantar no psiquismo das pessoas o avanço que já conquistamos. Cada um tem que fazer o seu caminho. E às vezes os nossos filhos são esses seres a quem amamos muito, mas que não têm ainda condição. É o momento espiritual dele. Então você vai trabalhando ali. Por isso a paciência é a palavra essencial. A paciência significa que você vai adquirir uma compreensão da condição daquele ser. E vai esperar o tempo de Deus fazendo sua parte. Então, é no grupamento familiar, é nesse grupamento familiar, no entanto, que não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, esse grupamento familiar, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento. Então, não é de dizer a mãe ou o pai, a mãe principalmente dizer: não sei como que uma criatura dessa chegou na minha casa. Não sei como eu recebi um filho desse. Você construiu isso. Esse filho, essa filha, nessa condição, faz parte da sua programação espiritual. Tudo foi planejado, o encontro foi planejado. Não existe o acaso. Aliás, quem é espírita, retire do vocabulário a palavra acaso. Ela não existe. Porque existe uma programação, um planejamento. Então, na espiritualidade, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários do progresso. Então, a gente precisa entender o que é a reencarnação. Reencarnar, para todos nós, é estar em trabalho, em processo de reconstrução, em processo de refazimento. Não é um passeio. Nós podemos tirar férias na reencarnação. 15 dias, um mês, a gente viaja, descansa, não é? Mas depois você tem que retomar o seu processo. E ainda de férias, pode ser o país que você estiver, como espírito, você está em trabalho. Porque você tem que exercitar a moralidade divina em qualquer parte. Você tem que ser um homem de bem, uma mulher de bem em qualquer parte. Você não pode tirar férias. Para nós espíritos, reencarnar é refazer, é reconstruir, é recomeçar as etapas que não puderam ser cumpridas nas reencarnações anteriores. Então é preciso tirar essa visão pequena da existência, ver tudo nessa dimensão mais ampla, espiritual. Entender que tudo é impermanente, tudo passa e que, se está acontecendo agora, tem um sentido. Não é? Então, vamos adiante? A gente vai chegar agora nos filhos. Ter filho é recomeçar, sim. Esta pessoa colocada agora sob sua tutela afetiva e moral espera que você a ajude a avançar. Espera amor e orientação, espera cuidado. Você
não espere o resultado imediato. Pare de querer dar satisfação à sociedade dos seus filhos. Você tem que dar satisfação a você como espírito se você está fazendo melhor. Porque pode ser que, mesmo que você faça o melhor, você tenha dado o melhor de si, seu filho não corresponda ao que a sociedade espera. Nossos filhos não são bonecos de vitrine que a gente não se presta ao espetáculo. Compreende isso? São espíritos imortais em aprendizagem. E estão sob nossa tutela moral, afetiva, sob o nosso cuidado. Então, seu filho não vai ser igual ao filho do seu amigo. Não compare. Não faça comparação. Ele é o que ele tem condição de ser. Ele avança nas condições dele. E a gente também tem que tomar muito cuidado com a vaidade. Porque a gente, às vezes, quer projetar nos filhos aquilo que a gente não conseguiu ser. A gente quer apresentar à sociedade o filho que você não conseguiu ser. E aí você desrespeita aquela individualidade que está pedindo de você cuidado, amparo, paciência. O filho é recomeço. Não existe o acaso. Ninguém encontra com você por acaso. E quando a gente fala filho, filho também pela via da adoção. Se você adotou, é filho. Eu conheci uma mãe que adotou algumas crianças. Acho que ela não tinha muita consciência do que estava fazendo. E aí ela tem filhos biológicos e filhos não biológicos. E ela diz, não porque os adotados... Eu chamei a atenção dela. Seus filhos. Não tem isso. Adotou filho. Não tem isso, não. E se o filho chega pela via da adoção, aí está uma prova que você está passando. Não tem diferença filho biológico e filho não biológico. Tudo é filho. A tutela é a mesma, a moral, a responsabilidade é a mesma. Então, é só fazer assim. Pode passar. Era esse mesmo, né? Então, a gente vai falar sobre fazer a maternagem, o lugar de mãe. Mas antes de falar do lugar de mãe, vamos falar dos sujeitos da família. É preciso você entender qual é o seu lugar na família. O lugar afetivo que você ocupa, para você não se confundir nos seus papéis e a família não ficar disfuncional. Lugar de mãe. É isso que a gente vai falar. Que lugar é esse? Mãe é amiga? Mãe é amiga? Sim. Mãe é amiga? A palavra mais perfeita, a resposta mais perfeita foi também. Mas mãe não é amiga, não. Amiga é outro lugar na vida do filho. Outras pessoas assumem esse lugar de amigo. Uma mãe pode ser amiga. A palavra amiga pode estar contida no conceito de mãe. Mas mãe é uma coisa muito mais ampla. Mãe é aquela pessoa que é o seu portão aberto. Mãe é a sua porta sem cadeado. Mãe é o seu porto seguro. Mãe é para onde você pode voltar. Mãe é o banco do jardim que sempre irá lhe acolher. Amor incondicional. Mãe é sempre aquele portão sem cadeados, sem ferrolhos. Você sempre pode abrir.
O lugar de mãe é esse lugar de amor essencial. E aí vamos falar o que vem a ser amor essencial. É um amor que possui uma centralidade psicológica. As criaturas que não foram nutridas desse amor, elas claudicam afetivamente, elas caminham trôpegas pela vida. As criaturas filhas de mães que não assumiram o seu lugar de mãe afetivo, elas vivenciam transtornos de ordem psicológica. Transtornos vários, inseguranças, fobias, porque elas não tiveram esse lugar ocupado. Então, como mulher, qual é a condição nossa na família como mãe? É aquela que cuida, é aquela que protege, é aquela que ampara, é aquela que orienta, que diz não. E essa semana eu coloquei na internet um texto que era assim: Mães Mais. Não sei se alguém leu esse texto. Que era um filho falando que ele agradecia muito a Deus que ele tinha tido uma mãe muito má. Uma mãe muito malvada. Que ficava esperando que ele voltasse. Saída com os amigos. Que procurava saber quem eram os amigos. Que ficava esperando na porta do quarto 2 horas até que ele e o irmão limpassem o quarto. Era uma mãe péssima. Porque ela jamais deixou que eles vivessem a liberdade deles como ele queria. E ele termina o texto dizendo que agora, como adulto, ele está se esforçando para ser tão mal como ela, com os filhos dele. Então, ocupar o lugar da mãe é ocupar esse lugar de afeto central, a pessoa que protege, a pessoa que acolhe, a pessoa que ama, que educa, e a pessoa que sempre será o porto seguro. Então, fazer a maternagem é isso que a gente estava falando. É levar para a escola, é ir na reunião da escola, é receber o adolescente. Muitas vezes o adolescente sai, bebe, você recebe ele, dá um banho nele, acolhe ele, conversa com ele. Perde a paciência, briga, mas está ali naquela preocupação. Fazer a maternagem é ocupar o lugar de quem cuida. Então, assim haveremos de atentar para a forma como construímos a afetividade em nossa atuação materna. O ar que se respira em nosso lar. Em psicanálise, o ar que se respira em nossa casa são as mensagens inconscientes que estamos passando. Tomemos muito cuidado com esses olhares, com essas mensagens. Porque muitas vezes uma mãe com um olhar, ela pode destruir um filho. Um olhar. Um olhar de desaprovação em relação a um filho e de aprovação para o outro, de comparação. O ar que se respira em casa. Como essa mulher se preparou para ser mãe. Como esse filho, a linguagem que foi passada na psicosfera da casa quando ela ficou grávida. Como esse filho foi esperado. O que ela sentiu quando esse filho, a notícia que estava grávida. Tudo isso é linguagem psicanalítica. E a criança, o jovem, ele fica marcado. Então, há uma história contada por um psicólogo espírita. Eu ouvi a história há muitos anos. Ele fala que recebeu em casa, no consultório dele, uma mãe e um adolescente de 14 anos. E é cada vez mais difícil, mais cedo, mais frequente 14 anos, mas agora as crianças estão com 12 anos já entrando nesse processo. Então, a menina que era muito amiga dela, muito mesmo, de repente virou uma inimiga.
e chamava ela de fulana, e entrava em conflito com ela. Tudo normal, se esse conflito não fosse tão forte, porque é natural que o jovem entre em conflito com os pais, com as referências, as autoridades do lar, para que ele crie a identidade dele. Mas era uma coisa muito estranha, porque ela andava de mão dadas com a mãe, eram companheiras, ela era uma mãe solteira, ela não tinha casado. E aí começou o processo da terapia. E nesse processo da terapia, a menina, ela regride no momento da terapia, como se ela fosse um feto. E ela começa a gritar: não me mate, não me mate, eu quero viver. Não me mate. O terapeuta, então, chama a mãe depois, em particular, uma conversa só com ela, e perguntou: como foi, fulana, quando você recebeu a notícia de que iria ser mãe? Minha filha maravilhosa. Como foi, fulana, quando você recebeu a notícia? E aí, depois de todo um processo, porque ela vivia uma negação desse momento doloroso da vida dela, ela fala que ela passou semanas pensando em abortar, e que ela, com medo de ser mãe solteira naquela época, ela foi para uma clínica, chegou aí à clínica. Quando ela ia fazer o aborto, ela desistiu. Aí, esse espírito que estava em processo de reencarnação captou tudo isso. A linguagem psicanalítica é essa. E as consequências aparecem. Então, aquele espírito que hoje é seu filho, 9 anos, 10 anos, foi alguém que matou você em outra vida, você tem uma raiva dele. Você vive um conflito. É meu filho, eu amo meu filho, eu odeio meu filho. Isso no inconsciente, no inconsciente. Você emite esse conflito. Está no ar. O menino capta o seu olhar. Ele capta que você olha para o outro filho, que é um espírito que você ama, que já é um afeto construído. Ele capta que você tem um amor diferente pelo irmão. O ar que se respira. Então, tome cuidado. Cuidado. Por quê? É preciso atentar para essa atmosfera do lar. As mensagens subliminares que estamos passando para os nossos filhos. Atentar sobremaneira para os princípios, os valores, os conceitos que repassamos na dinâmica de viver em casa ou na rua. É inadmissível você falar em honestidade para o seu filho ir no supermercado, abrir um pacote, dar para ele comer de biscoito e no final dizer: jogue aí que ninguém está vendo. É inadmissível. Como é que você diz o que você não faz? Existe meia honestidade? Olhar de mãe, que era o que a gente estava falando. Eu coloquei essa foto porque, olha esse olhar, ó. Olha a carinha dela. Esse olhar, mesmo chamando a atenção, mesmo brigando, mesmo que você perca calma um momento, depois, a esperança sempre. Sempre com esperança no seu filho. E principalmente atentar para o nosso olhar. O olhar da mãe tem um condão de incentivar, de acalmar, de acalentar. Olhar com amor, com esperança, olhar acolhendo sempre. O olhar materno é linguagem que pode devastar ou construir. E aí eu vou lembrar de um homem adulto. Eu vi isso essa semana. Um homem de 50 anos. Teve uma reunião de família e os parentes todos estavam lá se revendo e começaram a lembrar do passado. A mãe idosa já. A mãe idosa, quase 80 anos. Quando abriu a boca para lembrar do passado dele, foi lembrando de defeitos, de coisas ruins que ele tinha feito. Ele ficou... Eu olhei para ele, ele ficou como se tivesse regredido. Voltou a ser um menino. Perdeu a desenvoltura. E nós chegamos junto dele e dissemos:
perdoe, perdoe, entenda. Aí ele fez, mas ela abriu a boca para falar mal de mim, só fala mal de mim. Perdoe, entenda a condição dela. Ele voltou a ser uma criança, 50 anos. O mesmo menino oprimido por essa mãe. A forma como ela olhou para ele, a forma como ela falou. Foi impressionante, que eu fiquei muito atenta para a situação e vi como ele ficou transtornado. Não era mais um homem, era um menino. E a gente teve um certo trabalho de fazê-lo pensar. Olha, veja como ela está, olha a condição dela. Perdoe. Para ele retomar depois a desenvoltura dele. São as feridas. Ele foi criado assim. Com essa mãe massacrando a autoestima dele. Repisando, diminuindo ele perante os outros irmãos. Então, mãe é amor essencial. É por isso que as pessoas que têm uma sequela aqui, uma lacuna aqui, elas têm muitos problemas. Vamos lá? Fazer a maternagem é doar amor essencial. É aquilo que nutre o filho e confere a ele a certeza de que, olha aqui, ó, de que, a despeito de qualquer coisa, a mãe será sempre seu cais, seu jardim acolhedor, o lugar para onde se pode voltar e de onde pode partir. Território incondicional, onde se pode ancorar o barco pleno de vitórias ou a barquinha machucada pelas ondas e pelo vento. Isso é que é a mãe. O colo de mãe. Aí eu trouxe essa passagem de Rubem Alves, que é um filósofo, ele é psiquiatra, psicanalista. E ele, veja o que foi que ele falou. Lugares onde se pode rir são muitos. As festas, os bares, os jantares, a Disney World, com amigos e desconhecidos. Os risos não necessitam de justificativas, mas são poucos os lugares onde se pode chorar sem sentir vergonha e sem ter de suportar a tolice dos insensíveis que desejam transformar o choro em riso. Eles não entendem. Mãe é um lugar onde se pode chorar sem sentir vergonha. Eu achei perfeito. É isso aí. Eu não sei, acabaram os slides, deixa eu ver o tempo. E aí a gente vai continuar, volta para aquela imagem, a gente vai continuar contando a história de uma moça que casou, teve três filhas, e nesse percurso ela separou. Separou, casou de novo, mas essas filhas, a mais velha, a segunda, elas agem com essa mãe como se fossem inimigas. É um conflito muito grande. E cada vez que as meninas vão entrando na adolescência, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, como se inimigas estivessem se reencontrado. E é um conflito e uma dor terrível, porque se amam e se odeiam. E conversando com essa mãe, elas vivendo o sofrimento de ser vilipendiada pelas filhas, porque essas filhas estão na adolescência relembrando o passado, e a gente vai falar de adolescência. O que é adolescência? Vamos diferenciar de puberdade. A puberdade é o processo fisiológico. A adolescência é o processo da psique. Pode acontecer o processo fisiológico no mesmo momento da psique, mas pode ser que não. A gente vê meninas que a puberdade chega, mas elas têm um psiquismo infantil. Não chegou ainda o processo de adolescer. Meninos também. E esse processo está ficando cada vez mais cedo. Antes era 14, 15, 16 anos. Agora 12. Por quê? Porque as crianças estão sendo mais estimuladas e são espíritos mais
não é? E não necessariamente evoluído, mas eles são espíritos mais velhos, que já passaram por vários processos. Não quer dizer avanço moral. Avanço intelectual não é avanço moral. A bomba de Hiroshima está aí para dizer. Então, na adolescência, o que é que acontece? Quando o espírito reencarna, ele está vivendo a nova personalidade, a nova persona. Agora é você. Você que se chama Ana, que tem 12 anos, nasceu numa família de um engenheiro, de uma professora, nasceu no bairro de Boa Viagem. Pronto. E sempre viveu em Boa Viagem. Essa é a Ana. Isso é coincidência, viu? Se vê alguma Ana aqui. Você é essa nova personalidade. Até os 7 anos é a nova personalidade. Só que isso tem diminuído também. O que era até 7 anos, agora você está percebendo com 5. Modificar. Então, vamos usar os parâmetros antigos. Até 7 anos é a nova personalidade. Por isso que essa primeira infância é importantíssima para você construir laços de afeto, ensinar valores, ensinar princípios. A partir dos 7 anos, todas as personas anteriores começam a acoplar. É como se elas tivessem ficado latentes, assim, ó, subjacentes. Aí, com 7 anos, começa o processo. Aí você vê o menino de 7 anos já com as posturas assim, só que agora cada vez mais cedo. Não é? Quando chega na adolescência, tudo que você foi, tudo que você fez e você sentiu em vidas anteriores, chega agora. Acopla, chega tudo. E dói. Dói fisicamente. Isso é a adolescência. Você agora tem um medo que não tinha antes. Você agora está em conflito. Você tem uns sentimentos estranhos. Porque agora você está trazendo tudo que você foi. E é por isso que esse processo é muito doloroso. E quem é mãe tem que tomar muito cuidado. E dizemos para ela, essa mãe, essas meninas são desafetos seus do passado. Esse ódio não faz sentido. Você foi uma boa mãe. Se elas se comportam assim com você, é porque é o seu passado batendo na sua porta. Tenha paciência. Cuide, ampare. Olhe por elas, mantenha-se no seu lugar. Mas eu estou esvaziada, ela disse. Não sei o que fazer. Respire fundo e se encha de fé. Porque ninguém passa pela sua prova mais difícil sem amparo. Isso vai passar. Isso tem que passar, mas você tem que ter ficado no seu lugar. Não saia do seu lugar. Porque ela estava querendo entregar para o pai. Porque era uma violência das meninas com ela. Não, você vai ficar. Mostrando para ela, do ponto de vista espiritual, as dores são muito grandes que ela está passando. Isso é uma coisa que está acontecendo agora. Eu tenho certeza que isso vai passar. E que essas meninas vão crescer e vão refletir e vão perceber a boa mãe que tem. O momento certo vai chegar. Então, às vezes, você tem um filho que reencarna não com essas doenças morais, mas com doenças físicas. Você precisa ficar no seu lugar. O seu lugar de mãe. Se o seu filho reencarnou com sequelas físicas aparentes, ame-o profundamente. Cuide, ampare. Porque 2 são as razões. Ou você o ama muito e esse espírito necessitado de passar por essa prova confiou que você teria paciência, iria colher, você prometeu, disse, meu amado, eu vou reencarnar e receberei você.
ou você tem culpa, responsabilidade no fato dele hoje ter essas sequelas. E você precisa cuidar e amparar para você mesmo se redimir. Então, nada de se lastimar. Acolher, ter paciência, esperar o tempo de Deus para quando você retomar a pátria espiritual, você ter cumprido sua tarefa. Muitas das doenças congênitas, quando as crianças nascem com problemas físicos ou com transtornos psiquiátricos, essas marcas no corpo físico, no cérebro, elas são um processo terapêutico. Quando a pessoa reencarna já com uma mazela, com uma sequela, ela já está se curando do desatino dela em reencarnação anterior. Então, você precisa ver a doença do seu filho como um processo de cura, um processo de regeneração do espírito. E você é convocado a ajudar nesse processo. Muitas vezes, aqueles espíritos que se jogam, suicidam, se jogam de prédios, de grandes alturas, ou se jogam em trilhos de trem. Quem assistiu Ana Karenina? Está passando o filme aí. Eita, já disse o fim do filme. Mas é um romance antigo, né? Todo mundo já devia ter, pelo menos, folheado alguma coisa. Então, a desarticulação no perispírito é tão grande que o que ocorre? A pessoa, quando reencarna, pode desenvolver uma doença como síndrome de Duchenne, que é a paralisia dos músculos. Está curando o perispírito. A mácula do perispírito é drenada para o corpo físico. Vai passar essa vida assim, para depois curar. Aqueles que atiram na cabeça, desarticulam o cérebro. Aí você, mãezinha, recebe um anencéfalo. Você vai passar 9 meses com ele. Aqueles 9 meses que você permitiu ele, anencéfalo, de ficar no seu ventre, ele está reconstruindo o corpo perispiritual. É cura. E assim todos os outros males, todos os outros desajustes. O que eu posso dizer, meus irmãos, conduzindo já para o final, é que os males físicos e as doenças são muito melhores que as doenças morais. Porque aquele filho nosso que está passando por um transtorno psiquiátrico, está passando por uma doença física, está se curando. E o pobrezinho do filho nosso com processos morais, doenças morais, em vias de cair num precipício, e nós sem poder ajudar. Às vezes o filho é são, perfeito, belo, a inteligência organizada, mas o caráter vil. Não é melhor um aleijão? Um aleijão pedagógico que irá ajudá-lo a avançar? Nós, mães, somos amigas de Deus. Se há um espírito que consegue alcançar a divindade, é a mãe. Um pouco da divindade. Nós somos amigas de Deus. Porque nós cooperamos com Deus no processo de amorosidade, de acolhimento, de educação de filhos deles. Quando o espírito reencarna na condição de mãe, ele avança largos passos se soube ser mãe. Mas há pai que é mãe. Há muito pai que é mãe. Há homens que têm o feminino tão desenvolvido. Isso não é homoafetividade. É porque o espírito tem as duas polaridades. Nós temos as duas. E temos que equilibrar as duas. Aquele homem que tem essa polaridade do afeto, do acolhimento, que é típico do feminino, bem desenvolvido, já reencarnou muito como mulher. E aprendeu a acolher. Então, sejamos todos nós responsáveis com aqueles que estão sob nossa tutela. Abramos nossos braços, tenhamos paciência
Esperemos o tempo, façamos a nossa parte e sejamos gratos. Talvez tenhamos esperado séculos para receber esse filho nos braços. E agora ele chega com suas dores, com seus medos, com suas angústias. Mas também aos filhos que vêm para mostrar para nós como é bom ser bom. São aqueles amigos que desde o berço, aquele bebê já olha para você sorrindo e você diz, encontrei um amor. É como um filho que eu tenho, Pedro, os dois, para não criar diferença. Não é? Para não criar diferença. Mas eu chego em casa, o Pedro chega, senta junto de mim e conversa como um velho amigo. É muita conversa. Amigos que se reencontraram, que já construíram afeto. O meu amado do passado, os meus amados, os dois, mas que estão com necessidade de construção, de refazimento. E agradeçamos a Deus essa oportunidade, todas nós. Muita paz. Depois da prece... Eita, deixei 4 minutos só. Vamos, quem quer fazer a prece final? Uma mãe. Venha. Venha fazer. Oremos. Amado Mestre Jesus, te pedimos muito obrigada por esse momento de aprendizado, de conhecimento, de construção e de tudo o que possamos fazer em busca da evolução moral, em prol dos nossos filhos, em prol da nossa família, em prol de toda a sociedade. Te pedimos obrigada por tudo, Senhor, por tudo que aprendemos, por tudo que temos que aprender, por tudo que temos que passar. Te pedimos obrigada por nossa família. Assim seja. Então, em nome de Deus, sob a guarda amorosa de Jesus e Maria de Nazaré, dos espíritos protetores nessa casa, pedimos permissão para concluir essa etapa. Assim seja.